pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar com você mais uma vez com o programa De Frente com Bel. E antes da gente começar a nossa entrevista, eu também, como a gente está numa semana do Dia dos Pais, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, para as mamães que também fazem o papel de papai e vice-versa. Que tenham todos, no próximo domingo, um feliz Dia dos Pais. Bom, agora a gente vai dar continuidade à nossa entrevista. E também você não pode esquecer de se inscrever no meu canal De Frente com Bel, ative o sininho aqui embaixo, deixa um like e um comentário, ok? Agora eu vou dar entrevista com o meu convidado hoje, que é o meu professor também, que foi no início do ano, né, professor? Professor Wagner, muito bem-vindo. Obrigado. Eu quero dar boa noite, Bel. Obrigada. Boa noite a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande em fazer parte aqui desse momento contigo. Obrigada. Professor, vou chamar de professor, né? Pode ser. Né? Porque eu já fiz o curso com você, já, né? Fica bem. Vamos falar um pouquinho de você. O que você faz? Então, Bel, eu trabalho com coaching, programação neurolinguística e hipnose. Eu ajudo as pessoas, as empresas a criarem estratégias para chegar num objetivo específico que eles querem. O que é o coach? O coach nada mais é do que você identificar o estado atual que se encontra, não o estado que a pessoa fala, mas o estado atual em que ela realmente se encontra. Identificar o estado desejado, que ela quer chegar, aonde que ela quer chegar, quais os objetivos dela. Nesse momento você então sabe o estado atual, o estado desejado e você traça um plano de ação para isso. Mas não bastando traçar o plano de ação para chegar de um estado para outro, também você precisa identificar os recursos que essa pessoa, que a empresa possui para conseguir atingir esses resultados. No meio do percurso também há algumas barreiras, algumas coisas que acontecem, como frustração, medo, alguma coisa que limita a pessoa ou uma empresa de prosseguir, um executivo de prosseguir naquele momento. Então é feita alguma intervenção utilizando todos os recursos que ele possui para conseguir sair daquele momento, daquela barreira que ele tá ali parado, que ele ficou estagnado. Isso acontece frequentemente em nossa caminhada. Quando a gente tem um objetivo, a gente para em alguma coisa e é nesse momento em que o coach, um treinador é essencial para tirar ele, que ele está vendo ao redor, que ele está vendo não só, ele não está focado como a outra pessoa está, mas ele está vendo ao redor e ele sabe os recursos que aquela pessoa tem e que ela utiliza muitas das estratégias em outros momentos da vida dela e que não utiliza esses recursos naquele momento para aquele objetivo. Então a gente observa tudo isso e ajuda ele a utilizar os recursos nesse momento em que ele está travado, em que ele está parado. E é onde você chega chegando, né? Exatamente, a gente chega sentando a lenha ali. Professor, então, a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? E que nem tu acabou de falar ali, que muitas pessoas agora, praticamente, elas deram uma parada em tudo, né? Em todas as partes, né? Em ambas partes, trabalho, vida, tudo, né? O que você fala a respeito disso depois que passar essa pandemia? Como que você consegue, como que as pessoas vão ficar o psicológico delas? Então, Bel, agora com esse processo da pandemia é bem complicado, porque há muita repetição de noticiários, informação que causam medo nas pessoas, tá? E esse medo muito repetido vai trazer um transtorno no final de tudo, pode ter certeza disso. Pode trazer ansiedade, mais estresse, as pessoas também não sabem se vão estar empregadas ou não. Então não é só o Covid, não é só o vírus, mas toda a situação que está envolvendo elas, a redução do trabalho. Então há um medo generalizado na população, nos empresários, nos negócios, nos empregados e com certeza vai aumentar o nível de ansiedade e o medo nas pessoas. Você tem alguma dica para prevenir todo esse medo, toda essa ansiedade? Sim, com certeza. Antes de tudo, você pode reduzir os seus diálogos internos. Porque todos nós temos filtros, tá? Existem as crianças de 0 a 7 anos não possuem filtros, então tudo que elas recebem entra diretamente.
visualmente, auditivamente, sinestesicamente. Porém, nós já possuímos alguns filtros. Então, nem tudo que falam a gente acredita, nem tudo que acontece, que ouvimos, nós acreditamos. Nós já possuímos alguns filtros. E o que acontece com os filtros que eu digo? Esses diálogos internos. Quando você recebe uma informação, você tem uma conversa consigo mesmo, se você acredita ou não no negócio. Se eu disser assim, Abel, tu é uma pessoa inteligente, você vai dialogar internamente consigo mesmo, você pode dizer sim, realmente eu sou. Ou não, eu não me acho tão inteligente. Nesse momento ali, desse diálogo interno, é que você pode prevenir as informações. Diz, não, show pro medo, bate no peito, não, eu não vou pegar nada, e se pegar vai sair tudo bem, vou estar bem no meu trabalho, vou desenvolver tudo. O negócio elimina os diálogos internos, é o principal que eu digo, a principal informação, o que tu pode fazer de melhor é eliminar os teus diálogos internos para não aceitar aquela situação, não aceitar aquela informação do jeito que ela vem. Que a maioria das informações que a gente vê, né, são incorretas. Né? E às vezes as pessoas acabam, né, acreditando naquilo, daí vão acreditando, vão aumentando aquilo ali, onde elas acabam entrando nessa, né, como que é a palavra, professor, mesmo que a gente se diz, acaba se entrando nessa decadência, vamos dizer, né? Sim. Acreditar naquilo que ela viu ali e vai botando coisas na cabeça também, né? Exatamente, e cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um padrão de trabalho, tem um padrão, uma vivência de vida diferente uma da outra. E nesse momento, muitas pessoas podem assumir as coisas de uma forma mais pesada do que outras. Isso é muito perigoso, né? Tem que ficar bem atento, né, professor? Exatamente. Professor, qual é a diferença entre coach terapia e coach consultoria? Existe uma confusão muito grande porque o coach ele abrange todas as áreas, né? Ele abrange a área administrativa, a área financeira, a área de saúde, familiar, relacionamentos, enfim. O coach abrange muitas áreas. E muitas vezes ele é confundido com a terapia e em alguns momentos também confundido com a consultoria. A terapia, e eu sempre digo que esses processos eles são complementares um ao outro. Nem o coach não é melhor que a terapia não é melhor que o coach ou que a programação neurolinguística. Enfim, eles são complementares uns aos outros. A terapia ela trabalha com o problema. Ela está focada no problema, ela tem que trabalhar aquele problema e ela vai para o passado e vai mastigando e vai indo a fundo nisso. O coach e a programação neurolinguística, eles não focam no problema, eles focam no teu objetivo principal, no objetivo que tu quer chegar. E o que está te impedindo de chegar lá, eles identificam isso e eles vão para o passado só para resgatar a informação e tratam isso como uma experiência. E essa experiência daí é tratada, mas para alcançar o teu objetivo desejado, nunca de uma forma de terapia. Sim, na terapia, a PNL é utilizada como processos terapêuticos, mas não é terapia. E a consultoria não, a consultoria já, diferente do coach, a consultoria, o consultor ele desenvolve, baseado no conhecimento dele, as informações para a empresa, desenvolve para as pessoas, os recursos, baseado no conhecimento dele. Ao contrário do coach, o coach ele faz tudo baseado no teu conhecimento, nos teus recursos. Essa é a grande diferença entre o coach, a consultoria e a terapia. Por isso que é muito bom fazer o curso, né, professor? Porque você falando aqui qual é a diferença e às vezes até eu fico assim, e olha que eu já fiz também curso contigo, né? Mas nós fizemos um curso focado em inteligência emocional. O nosso foi mais emocional, porque Exatamente. A gente estava meio que assim, né? Fagner, nós vamos chamar os nossos comerciais, mas nós já voltamos, tá? Um minutinho. Life has begun from this
moment. You are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been there. Voltamos com o nosso segundo bloco de Frente com Bel. Gente, sabe por que a gente não está usando máscara? Mas a gente, cada intervalo que a gente dá, a gente usa máscara e álcool gel e está mantendo uma certa distância, né, professor? Então agora o professor vai responder para nós. Prof, qual é o fator para obter sucesso em um processo de coach? Então, o processo de coach é um processo que envolve os dois lados. Envolve tanto o cliente como o coach. Mas para obter o sucesso, o fundamental para obter o sucesso no processo de coach é a ação do cliente. A ação dele é fundamental, porque você imagina só, você tem um treinador e esse treinador está treinando um atleta X ali. Esse atleta, o treinador pode passar todas as informações, o que ele tem que fazer, como ele deve fazer, os recursos que ele tem para fazer. Só que se essa pessoa, esse atleta não fizer o que ele disser para fazer, não vai chegar a lugar nenhum, né, Bel? Então, com certeza, o fundamental para ter um processo de sucesso precisa ter o envolvimento das duas partes 100%. O coach tem que se doar 100% e o cliente também tem que se doar 100%. A ação dele é fundamental para um processo bem sucedido. Onde fica a programação neurolinguística nos seus processos de coaching? Bom, no processo de coach, a programação neurolinguística, só para te explicar um pouquinho, a programação neurolinguística é muito usado para a reprogramação da mente. A modelagem, ressignificação, mudança de história pessoal, cura rápida de fobia. Então ela é utilizada muito nesses processos. Então quando tu está naquela parte que você está fazendo, está seguindo passo a passo, está andando em direção ao teu objetivo e dá aquela travada e você não sabe o que está te travando, tem um branco e tu não consegue prosseguir, não consegue ir para frente. Aí entra a intervenção que eu faço com a programação neurolinguística, pegando todo o teu potencial, todos os teus recursos e utilizando focado naquele problema. Ali que eu utilizo a programação neurolinguística nos processos de coaching. Isso é muito interessante, é muito importante também, né, professor? Porque tem aquela pessoa que sofre de... como é que é? A homofobia, né? Que fala? É isso? Exato. Escapou a palavra. É muito triste. É aquela pessoa também que não pode ficar num local sozinha, tem medo de altura, tem medo de escuro, todas essas coisas, né? Exatamente. Eu sei que você trabalha tudo isso também, né? Trabalho tudo isso. A gente já chega lá, porque durante o nosso curso tinha até uma aluna tua, uma aluna lá, da nossa classe lá, que tinha alguma coisa a respeito disso, né? Sim. Não lembro Já peguei alguns casos a respeito disso daí, medo de altura. Fobia é frequente as pessoas com fobias, com algum medo, com alguma coisa que limita elas. Eu acho sim que no meu ponto de vista a parte mais difícil que tem para lidar é essa parte, né? Essa parte do teu trabalho com esse tipo de pessoas que tem essa doença, né? Porque é uma doença, né, professor? É uma doença, né? Eu não chamo de doença, tá, Bel? O que é? Agora vai responder. São padrões, tá? O nosso cérebro ele trabalha com padrões e ele utiliza esses padrões porque ele é um economizador nato de energia. Então, o que acontece? Se você teve um padrão, você teve algum problema em algum momento da sua vida e você conseguiu resolver ele de alguma forma, por exemplo, com 4 anos de idade, com 5, 7, 12, não importa, mas você estabeleceu um padrão de sucesso. Então, quando você estiver numa situação semelhante, agora com 30, 24 anos, o cérebro vai pegar aquele mesmo padrão, aquela mesma ideia e vai buscar essa alternativa para realizar ali o que precisa, certo? Então, por isso que muitas coisas acontecem ali, aconteceu com 2, 3 anos de idade e você utiliza aquele mesmo padrão, por exemplo, birra. Birra é uma coisa infantil.
e que muitas pessoas adultas utilizam, porque é um padrão que deu certo quando era criança e que ela agora está utilizando na vida adulta. Achando que vai fazer efeito. Na realidade, não é achando que vai dar efeito, Bel, porque é inconsciente isso. Tá tudo no subconsciente, ela faz sem aquele fator crítico. Ela age, simplesmente age. Como caminhar, a gente aprendeu a caminhar e de tanto repetir, isso se tornou inconsciente. A gente caminha falando no telefone, caminha comendo, caminha fazendo outras coisas. A mesma coisa é esses padrões. Já é inconsciente, ela já age dessa forma, automaticamente. Agora eu entendo por que quando eu olho uma comida assim, meus olhos falam não pode comer e meu cérebro, meu psicológico fala come, Bel, come. é o nosso psicológico, né, que ajuda a gente, sabotador. Né? Professor, quais os trabalhos mais inusitados que você já fez até hoje? Os trabalhos mais inusitados que eu fiz, Bel, foi basicamente ali na área da saúde, tá? Nós estávamos falando ali sobre sobre medo, fobia de altura, medo de altura. Um dos casos inusitados foi esse. E olha que interessante, totalmente ligado ao fator emocional. A pessoa, uma pessoa jovem, forte, muito forte psicologicamente e com medo de altura. Pessoa forte, uma mulher que andava de moto, nossa, ela é super pra cima. E ela tinha medo de altura. E o que eu fiz? Eu fiz um processo de voltando ao passado, tá? Fiz passo a passo ali voltando ao passado para entender o que ocasionou aquilo lá nela. E o que tinha acontecido? Chegamos num ponto em que ela se viu num local que eles foram passear em família. Eles estavam na beira de um penhasco, e ela estava atrás e o marido dela com o filho na frente, eles viram que embaixo tinha uma pedra assim, uma pedra grande, e eles foram fazer uma brincadeira com ela. Ele empurrou ele como se fosse pro penhasco e o guri desceu e pulou na pedra e ela achou que ele tinha caído, ela levou aquele susto na hora. E desde aquele dia ela não sabia, mas no processo ela identificou isso, que desde aquele dia ela começou a ter medo de altura por causa daquilo. Olha só que interessante, né? Exatamente. Aí nós fizemos todo um processo de ressignificação de contexto e hoje ela não tem mais medo de altura, ela vive muito bem e foi muito bacana esse processo ali. Foi instantâneo. Na verdade, a gente cria aqueles medos, mas na verdade a gente não tem medo, né? Só foi uma criação da nosso psicológico mesmo, exatamente. Né? Teve 2 outros casos ali também que eu gostaria de citar. Um até foi do meu pai. Meu pai, ele luta contra Parkinson há 10 anos e agora com os medicamentos ele começou a tomar uns medicamentos e ele começou a ter alucinações, começou a ver pessoas ali pela casa, no quarto dele, na cama, do lado do sofá, no colo das outras pessoas, ele começou a ver outras pessoas. Mas o fato é, poxa, eu não vou tratar isso. Para ele era muito real, não adiantava as pessoas dizer que aquilo não era real. Para ele era real, ele estava vendo, ele disse, as pessoas dizem que não existe, mas eu estou vendo isso, é real para mim. Então eu disse, poxa, eu não posso tratar isso como uma coisa que não é real, porque ele está vendo e ele acredita nisso. Então o que eu fiz? Eu vou tratar o medo, que era o problema que ele tinha. Era o medo, não as pessoas que ele via, mas o medo que ele sentia dessas pessoas estranhas estarem lá. Então eu instalei uma âncora, chamada na programação neurolinguística, por exemplo, um botãozinho que tu aciona aqui e faz cria uma sinapse neural com alguma informação, uma visualização. Então, cada vez que ele via as pessoas, eu apertava esse botãozinho e induzia ele a essas pessoas virarem fumaça, essas pessoas que não eram reais. Então, isso funcionou muito bem, porque ele viu que elas virando fumaça, elas não eram uma ameaça para ele. E ele começou a viver melhor, a não ter mais medo daquelas pessoas, daquelas pessoas imaginárias ali que ele estava vendo. Um método eficaz mesmo, né? Isso, foi muito bom, muito bacana e ajudou minha família, foi muito Professor, bom. nós vamos chamar nossos apoiadores e nós já voltamos, Uau. tá? 1 minutinho. Vamos lá.
this moment. You are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been there. Voltamos com o nosso terceiro bloco de Frente com Bel. Agora o professor vai responder para mim se ele já conhece alguém que já fez curso com ele. E ele pode citar o nome também, né, professor? Claro. Pode citar o A nome. Bel fez o curso comigo, um curso de inteligência emocional. E foi... Não, como Sucesso, foi? né? Foi um sucesso, Você que né? me diga. Que na próxima vinda tua aqui, você vai falar sobre esse nosso curso, né? Só que agora tu vai responder para mim, vai responder para as pessoas que estão nos assistindo, o que é uma crença? Bel, então, uma crença, a palavra parece tão religiosa, mas não. Crença nada mais é do que algo que tu acredita como uma absoluta verdade. Algo que tu ouviu de alguém, que tu aprendeu com alguém, que tu sentiu na pele. É alguma coisa que tu acredita como uma verdade absoluta. E como que começa essas crenças e como elas afetam o nosso comportamento? Então, as nossas crenças são totalmente congruentes com o nosso comportamento, Bel. Essas crenças, elas se criam do 0 aos 7 anos sem filtro, dos 7 aos 12, tu cria muitas crenças de identidade, porque tu está se conhecendo, está na puberdade, está se conhecendo. Desse período ainda, e claro, do 0 ao resto da vida também, não só isso, mas a partir dos 12 ali, também ocorre com um forte impacto emocional, há uma crença e também mudança de crença, tu cria uma crença com forte impacto emocional ou com muita repetição. Vou dar um exemplo de muita repetição, por exemplo, assim, tu tem um chefe que, por exemplo, na tua empresa que menospreza o teu trabalho e num dia diz que teu trabalho é ruim, no outro diz que tu é burra, no outro dia diz, como é que tu faz isso? E e esse padrão começa a se repetir e você começa a aceitar aquilo no diálogo interno que eu te falei. Se você aceitar aquilo, você começa a estabelecer uma crença dentro de você. Eu gosto muito de associar isso, por exemplo, a uma floresta. Vamos supor que tu está no meio de uma floresta e tu quer chegar numa cachoeira. Cada vez que tu passa por esse caminho e essa mata fechada, tu vai passando e vai pisoteando a grama. Ela vai ficar ali meia pisoteada, com os galinhos quebrados, mas ainda continua fechada. Mas à medida que tu vai uma volta, 2 voltas, 3 voltas, esse caminho começa a ficar mais claro. E uma crença é assim que funcionam nossas sinapses neurais. Tu cria uma sinapse nova daquele caminho, um caminho novo, mais claro. E cada vez que o cérebro for acessar, ele vai para esse caminho mais claro. E o forte impacto emocional é como se fosse uma patrola. Tu tem aquela mata fechada, a mesma mata fechada, e tu passa com uma patrola ali. E o que acontece? Aquilo lá arrebenta tudo, a emoção é isso, ela vai arrebentando tudo, vai destruindo e cria um caminho claro. E ainda tu pega e, não bastasse, tu passa uma camada de asfalto e aquele fica lisinho para te passar. Olha que interessante, Um exemplo disso, olha só, um exemplo disso. Vou pegar um exemplo de uma mulher hipotética que, para ela, por exemplo, o sexo é uma coisa boa, traz prazer, certo? Então, para ela, isso é bom, mesmo que ela não tivesse todas as experiências boas, mas o sexo em si, ele traz o prazer. E na cabeça dela, ela tem isso como prazer, Bel. Agora tu imagina ela saindo, ela é uma pessoa casada, e ela está saindo da empresa em que ela está e está indo para casa numa rua escura. E vem alguém e para com o carro, um homem qualquer ali para com o carro e força ela a entrar no carro e faz um ato ilícito com ela, faz um estupro e bate nela. E aquele forte impacto emocional que ela está tendo muda todo o contexto do significado do significado do sexo para ela. O sexo agora passa a não ser mais uma coisa boa, não é mais prazer, é nojento, é violento, é sujo, violento. E
olha como a crença se estabelece num forte impacto emocional. Ela muda esse contexto todo e mesmo que ela já tenha tido vários momentos de prazer com o marido dela, ela não vai mais conseguir ter esses momentos tão facilmente. Ela estabeleceu uma nova crença, porque agora o sexo não é mais prazer, agora o sexo é dor, é nojento e é sujo. E também deixou marcas, né? Marcas doloridas, marcas profundas, né? Forte impacto emocional. Forte impacto emocional e repetição. Isso cria novas crenças e também muda crenças que você tem com muita facilidade. Eu vou perguntar uma pergunta quase semelhante à tua resposta aí. Como que ocorre essa mudança de crença? Acabei de responder. A mudança de crença... Tem uma outra forma ou essa? Sim. Você pode fazer, além dessas duas, modelagem. Por exemplo, tem uma pessoa que eu admiro, eu acredito em alguma coisa, mas tem uma pessoa no meu trabalho que eu admiro e ela pensa dessa forma e eu começo a modelar essa pessoa. Essa é uma terceira forma de você mudar suas crenças. Ou você lê uma biografia e começa a mudar os seus sentidos, você começa a ver outros tipos de programa de TV, isso começa a mudar toda a sua percepção de mundo e começa a modificar as suas crenças. Eu me lembro que quando a gente fazia o curso lá, você dizia, leia tal livro, tal livro, tal livro, né? Isso, não veja tragédia na TV. Então isso começa a mudar todas as suas crenças. Então, eu digo assim, você tem sensores de entrada no seu corpo, no seu cérebro, que é o que você vê, o que você sente, o cheiro que você sente, a sensação, o gosto que você sente e tudo que você escuta. Esses são nossos sensores. Então a entrada de informação vem por ali, você protegendo o seu cérebro. Quando entra essas informações, protegendo os seus pensamentos de crenças ruins, isso ajuda bastante, Bel. Com certeza. Professor, o nosso tempo está se expirando, tá passando pena. rapidinho. Só que eu quero fazer uma última pergunta para você. Eu fiquei assistindo o vídeo teu lá, achei muito interessante e vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma perguntinha só, aliás, você vai responder o que é mapas emoções. Mapas emocionais. Mapas emocionais. Os mapas emocionais são aqueles padrões que você cria. Aqueles padrões, por exemplo, quando aconteceu alguma coisa na minha infância e você criou um padrão para aquilo. Você criou um mapa. O mapa, na programação neurolinguística, sempre existe uma frase que o mapa não é o território. Porque o que isso quer dizer? Que o território é aquilo que realmente existe, mas o mapa é como você vê, como você enxerga aquilo que existe. E todas as pessoas enxergam o que existe de forma diferente, conforme as suas percepções mentais. Ah, entendi. Por que eu ajo de uma forma que eu não quero agir? Essa pergunta é muito bem breve, professor, nosso tempo muito interessante. Por que você age de uma forma que você não quer agir? Exatamente. Lembra que eu te falei que você age muitas vezes de forma inconsciente? É como caminhar. Você aprendeu a caminhar e agora você caminha automaticamente. Inconscientemente você caminha, come, fala no celular. A mesma coisa. Por exemplo, eu quero emagrecer. Você não emagrece por quê? Você tem vontade, você tem aquele desejo, mas não consegue porque tem alguma coisinha lá, algum padrão seu, que seria um mapa, que você tem ali que está te impedindo de conseguir fazer aquilo que você deseja. Então você tem uma parte consciente, que a parte consciente é 5%, 5 a 10%, e a parte inconsciente é de 90 a 95%. Então você age de forma mais inconsciente, com o teu subconsciente, do que de forma consciente, racional. Por isso que muitas pessoas não conseguem chegar onde desejam, porque elas não entendem que a parte subconsciente domina sobre a consciente e esquecem de tratar isso. Exatamente. Professor, sinto muito, mas o nosso horário se foi, tá? Muito obrigada pela sua presença. E também eu quero que você deixe suas redes sociais aqui, seus contatos, para as pessoas que querem entrar em contato com você, né? Que necessitam do teu trabalho. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Bel. É um prazer estar aqui com vocês.
obrigado pela oportunidade. Eu amo falar sobre o assunto. Gostaria de ficar aqui falando umas 3 horas seguidas. Porque o assunto é longe, o assunto vai longe, né, Vai. professor? E aqui estou à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de deixar o meu contato aqui para quem quiser me seguir, quem quiser até me chamar para um trabalho, Sim. de repente. Então, pode me encontrar pelo Instagram, é wagner.melo.costa, ou no Facebook, Wagner Costa Coach. Então, a gente, com certeza, logo você vai estar de volta aqui com a gente, porque agora você esclareceu algumas perguntas, né? Mas tem mais assuntos ainda, né? E muitos assuntos, Oba! né? E também eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para você, que o próximo domingo agora é Dia dos Pais. Eu sei que você também é pai, né? Aham. Desejar um feliz Dia dos Pais para você e para todos os pais e mamães que são papais, tudo, né? Vice-versa, que estão nos assistindo também. E também você não pode esquecer de se inscrever no meu canal. Ative o sininho aqui embaixo, deixa um like, um comentário. E também você não pode esquecer que toda sexta-feira, às 19h30, de frente com Bel. Estamos esperando vocês. Beijos e até lá!